Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje em áudio e vídeo para a nossa escola bíblica online. Nós estamos estudando aí Colossenses 1, 26, onde Paulo fala que Cristo e todo o sistema que ele trouxe de ensino, de alerta, de revelação, ele diz que tudo isso, antes que o mundo existisse, estava oculto, e exatamente ali, há 2000 anos atrás, no período da igreja primitiva, começou a ser revelado para aquele povo ali, que ele chama de santos. Então, Deus não se revelou para o rei Herodes, Deus não se revelou ali para os fariseus, Deus não se revelou para o Israel que o rejeitou, que o crucificou, não, mas ele tentou se revelar, ou melhor, ele tentou falar. Ele passou cerca de 3 anos e meio pregando dentro de Israel, e Israel estava totalmente tapado espiritual, no olho espiritual e no ouvido espiritual, não conseguiu entender quem era que estava falando com eles, por isso o rejeitaram e mandaram crucificar. Mas ele se revelou para os santos, diz a Bíblia. Por isso que uma parte de Israel seguiu a Cristo, porque para esses Deus falou com eles, tratou eles, e eles conseguiram entender o que os escribas e fariseus não entenderam, o que o Herodes, nem o Pôncio Pilatos, que eram líderes políticos de Israel, não entenderam. Mesmo o próprio Cristo falando para Pilatos, como aqui, ele disse para Pilatos, aqui em João 18, que ele era o próprio rei, que tinha um reino, que veio para o mundo para reinar. Mas para Pilatos não interessou, quer dizer, ele tentou se revelar, tentou falar. João 18, verso 36, me perdoe você que está me vendo pelo vídeo aí, porque eu estou sem óculos, que eu já falei no primeiro vídeo, eu estou sem óculos, perdi meu óculos, não sei onde está meu óculos, por isso vim gravar aqui sem o óculos. Então está aqui 18, 36 ao 37, depois você lê lá, Jesus estava preso, prenderam ele, e o Herodes perguntou, você é rei? E ele diz, eu nasci foi para isso, eu vim ao mundo para isso. E ele diz, todos aqueles que ouvem minha palavra estão dentro do meu reino. Meu reino. Então, meus amados irmãos, muitos ímpios no passado tiveram esse tipo de alerta, ou melhor, Deus tentou se comunicar com pessoas como hoje. Muitos ímpios, Deus já deu sonho, visão, revelação. Eu conheço pessoas que Deus tentou falar e elas simplesmente, como esse homem aqui, né, Pilatos, né, na frente de Pilatos, ele ouviu e fez de conta que não era com ele. Rei aqui sou eu, rapaz, não é tu não, quem é tu? Então, meus amados, muitas pessoas vão querer que Deus abençoe eles por várias maneiras, mas quando Deus fala, muitos não querem ouvir, muitos vão rejeitar, porque preferem sua carne, seu eu, suas posições, seu dinheiro, seus diplomas, seus projetos de dominação nesse mundo. E o pior é quando morrem, vão lá para Mateus 25:30, o servo inútil vai ser lançado nas trevas exteriores. Mas eu quero falar para você que os santos, de Colossenses 1, 26, Deus se revela. Eu quero mostrar para você alguma coisa que você vê na Bíblia, para que você entenda
entenda que hoje Deus quer fazer o mesmo, principalmente agora no fim dos tempos, que vai ter muito falso profeta na terra. Muito falso profeta vai enganar até os escolhidos, disse Jesus em Mateus 24, que eles vão fazer prodígios que vão enganar até os escolhidos. Então é preciso sim Deus usar os verdadeiros, quer dizer os santos, ou melhor, os que se dedicaram para viver com Cristo, que abandonaram muita coisa desse mundo para viver com Cristo, são chamados de santos por causa disso. Eles têm um comportamento diferente em qualquer lugar por ser santo. Como você já estudou aqui o que é santidade, tem vários vídeos aí já no nosso link aí do YouTube para você estudar. Você está entrando novo aí hoje nos grupos de WhatsApp, você digita aí Wagner Jesus, a verdade vos libertará, digita no YouTube, você vai ver aí um monte de vídeos que já colocamos aí sobre esses temas, a santidade. Ainda tem muito que nós vamos estudar amanhã em diante, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então tem multidão perdida, morre todo dia multidões sem Deus, e Jesus vai voltar, meus irmãos. Sem santidade não pode ser levado ao céu. 1 Tessalonicenses 5:23, não podemos subir para o céu sem santidade, ninguém. Por isso Deus se revela, Deus mostra, Deus fala, como na igreja primitiva. Eu quero falar com isso para você. Bem, primeiro, eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu consigo ler, tá bom? Então, aqui eu quero te mostrar, por exemplo, insônia. O livro de Atos dos Apóstolos diz que a insônia é uma das maneiras de Deus falar com o seu povo. Está aqui em Atos 2, ó. Pega a tua Bíblia. Atos 2, 16 em diante, se lê assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ponto. Minha tradução da Bíblia, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Cuidado que tem multidão de Bíblias aí, de traduções que roubam totalmente essas expressões. Então tem pregadores filhos de Satanás que eles preferem essas Bíblias que roubam expressões como essa, para você nunca buscar essas coisas para a tua vida, e você vai ficar um crente inutilizado, porque quando você não acredita, né, quando alguém prega, você diz: não acredito porque meu falso profeta da minha igreja disse que isso não existe, que é mentira, que será lá, era só Jeremias, era só Ezequiel e outros que podiam ser usados assim, hoje não tem. Então, aí você é incrédulo. Quando alguém diz: irmão, quero te contar um sonho que eu tive, uma revelação que Deus me deu sobre o Apocalipse, ou sobre a grande tribulação, ou sobre o inferno, Deus me deu uma revelação. Aí tu diz: é mentira, isso é o diabo. Irmãos, é o diabo que está usando aqueles que não querem te ensinar isso, para que você seja roubado, totalmente roubado de ações que Deus quer fazer com você e através de você, como Ele fez na igreja primitiva, para dar grandes livramentos, para dar grandes vitórias. E muitos passos a igreja primitiva deu, porque essas questões aqui que Pedro pregando, isso aqui é Pedro que está pregando, não é fariseu pregando, não é o Herodes pregando, é Pedro, depois que ele se tornou um dos maiores cristãos do planeta, que ele fez sua primeira pregação depois da ressurreição de Jesus.
ele que foi usado para dizer isso, ele repetindo uma profecia de um profeta chamado Joel, que veio dezenas e dezenas de anos antes de Cristo, que foi Joel que primeiro disse que Deus nos últimos dias iria usar os servos dele. Então Israel era acostumado com isso, sabia que Deus falava em sonho, porque esse profeta Joel era de Israel. Então desde Abraão, né, Deus falava cara a cara com o homem, e Deus se revelava em sonho, visão, revelação, né? Aqui mesmo na época de Abraão, né, você vê aqui Deus falando em sonho, né, com pessoas para dar grande livramento para Abraão. Pega a tua Bíblia aí, meu irmão, você não estuda, você não vê que desde a criação do mundo, Deus quis falar cara a cara com o ser humano, para avisar, para alertar. Naquela época, Deus falava muito com a humanidade, para dar livramentos. Aqui, ó, o Abraão está indo para uma cidade, e aqui nessa cidade, aqui, ó, rapidinho, o Abraão, Deus fala com ele aqui em Gênesis 12, verso 1 em diante, né? Mas depois, Deus começa a falar com ele de várias maneiras, sem pastor, sem pregador, sem profeta, sem ninguém, era ele com Deus, Deus com ele. E aqui, por exemplo, em Gênesis 18, Abraão teve uma visão, no Gênesis 18, onde 3 homens apareciam para ele, ali era o próprio Deus. Tanto que Jesus disse em João 8, 57, 58, quando disseram, você não tem nem 50 anos, tu já viste Abraão? Ele disse, Abraão se alegrou na minha presença, Abraão viu o meu dia, porque antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se referia a esse exemplo, esse evento aqui de Gênesis 18. Então, o Abraão viu o próprio Cristo, tá bom? Cristo se transformou num homem, e ele teve então o que? Um dom de visão. Então, eu quero falar sobre essas questões, tá bom? Na igreja primitiva, por exemplo, em sonho, né? Mateus 27, 19, aqui fala que quando Herodes prendeu a Cristo e estava interrogando ele, a mulher de Pilatos, a mulher dele teve um sonho, viu? E mandou um bilhete para o marido dela na hora, na audiência, e disse, não se meta com esse justo, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Quer dizer, Deus deu um sofrimento gigante que a Bíblia não diz o que é, num sonho, para a mulher daquele homem, daquele que era político famoso em Israel. E ali, meus irmãos, ele soltou, viu? Tá aqui, ó, Pilatos, a esposa do Pilatos. Eu pensei que era Herodes, mas está aqui Pilatos. Atos, Mateus 27, verso 17 até o 19. Ela mandou um bilhete por causa de um sonho que ela teve, que o próprio Deus deu para ela, que não era para Pilatos se envolver com Jesus. Mandava soltar ele, te sai desse homem, que eu sofri demais num sonho. Então, meus irmãos, o sonho, claro, Pilatos não soltou coisa nenhuma, fez foi bandidagem com Jesus, mas ele foi avisado, se ele morreu e foi para o inferno, o problema foi dele. Então, um sonho, essa palavra sonho aqui na Bíblia, você vai encontrar também em Mateus 2,13, Deus se revelando em sonho, tá bom? Pega a tua Bíblia aqui, nem tudo que eu vou falar eu vou ler, porque tem muitos
sobre como Deus se revelava para seu povo na igreja primitiva, se revelava até para ímpio. Agora, para os santos, ele falava porque ele queria usar eles e dar grandes livramentos, porque sabia que os santos iam atender tudo que ele ia falar, enquanto o ímpio, se ele se revelava, muitos dos ímpios não acreditaram e perderam até sua salvação, foram queimar no fogo como Pilatos. Então, aqui no livro de Mateus 2, quando aparece aqui um sonho, é Mateus 2, 13, 13, diz assim, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Então aqui foi livramento para José pegar, ele queria aqui José, ele ia, sabe fazer o quê? Ele ia fugir para o Egito por ordem do anjo. Foge que Herodes vai querer matar esse menino. Um anjo foi que apareceu no sonho. Então sonho e anjo, isso aparece muito na Bíblia, irmão. Deus usando, como o Salmo 91 diz, Deus mandará anjo ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então aqui um anjo aparece no sonho. Então o sonho é algo que a igreja primitiva viveu, e antes da igreja primitiva, Israel, que andava com Deus, os fiéis, sabia que Deus também se revelava, e eles atendiam. Quando um anjo aparecia e dizia faz isso, eles atendiam na mesma hora. Ou quando Deus dava um sonho, eles corriam e ficavam logo preocupados em atender. Aqui também, tem Mateus 2,19 também, o 19 diz assim, verso 19, Mateus 2, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, quando ele já estava no Egito, e o anjo diz, agora volta, no sonho, volta, porque os inimigos morreram todos, volta para lá. Então eles passaram 2 anos no Egito por ordem de Deus, através de um sonho. E depois desses 2 anos, através de um sonho, outro sonho, Deus disse, agora tu volta. Então eles voltaram para Israel por causa de um sonho. Então não vai atrás de bandidos dizendo Deus hoje só fala na Bíblia, só na Bíblia, só o que está na Bíblia é que Deus está falando. Cuidado que o diabo está usando esses homens, que é para você não orar e dizer Deus me revela, me mostra Deus, porque senão você vai ser enganado, meus amados, tá certo? Então o sonho na Bíblia você vai encontrar muito. Tem tanta coisa que eu não vou nem poder falar que está na Bíblia sobre sonho, visões, revelações no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento o diabo diz, isso era Jeremias, isso era Ezequiel, isso é o Antigo Testamento, nós agora estamos na graça. Tu tá desgraçado, igual o Apocalipse 3,18, aquele pastor. Na minha tradução mais antiga, Deus chama ele de desgraçado. Viu? Jesus disse para o pastor, tu é um desgraçado, tu é rico, mas tu é desgraçado. Quer dizer, sem a graça, sem nada, sem perdão, sem salvação, sem comunhão com Deus, sem nada. Na minha tradução mais antiga, o pastor de Laodiceia. Muitos estão iguais ao pastor de Laodiceia, irmão. Por isso eles não pregam a verdade, pregam pela metade. E às vezes você não vai saber que aqueles homens são falsos profetas, que só ali só querem dinheiro, é andar na sua Hilux, é comprar carros caríssimos. E os pobres da igreja cada vez mais pobres, e principalmente pobres, porque é a verdade que enriquece, eles não dão para as pessoas, e você fica investindo multidão de dinheiro nesses ministérios. Mas se você começar a orar, Deus vai começar a dizer para ti, sai daí, cai fora, sai, viu? Então, meu amado irmão, aqui você vai ver Paulo
por exemplo, era um homem muito usado, né? Por isso, no ministério dele, ele tinha muito isso, ou melhor, Deus falava com ele. Atos 18, verso 9. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ali ele estava em Corinto, uma perseguição gigante naquela cidade contra o cristianismo. E o próprio Cristo se revelou numa visão. Visão é como se fosse um sonho, irmão, mas é coisa de olho aberto. Você não está dormindo, é visão, é isso aí. Mas olha só, Cristo já tinha morrido aqui há mais de 10 anos, já tinha ressuscitado há mais de 10 anos, e agora vem numa visão a Paulo, para falar com ele, para dar alertas, porque Paulo, pela perseguição, ele queria ir embora dali daquela cidade. Ele não ia nem fundar igreja nenhuma ali, porque não ia ter como, por causa da perseguição. Foi preciso então Jesus aparecer e dizer: não faça isso, Paulo, fique aí, eu tenho muita gente aí. Quando ele diz eu tenho muita gente, ele está dizendo pessoas que já são meus, porque ele conhece, irmão, antes da fundação do mundo, ele sabe quem vai aceitar, quem não vai. Então Paulo ficou ali por causa dessa visão, desse alerta, né, desse despertamento que o próprio Jesus deu para ele. Não foi pregador, não foi profeta, não foi ninguém, foi o próprio Deus, sozinho ele com Deus, pela comunhão que ele tinha com Deus. Ele orava, ele buscava, ele clamava, então Deus se revelava. O próprio Deus disse: não saia não saia, fique aí, eu tenho muita gente aí nesta cidade. Quer dizer, essa cidade, muitos vão se converter a mim. Então depois Paulo escreve as cartas para o Corinto, para a igreja de Corinto, a igreja que ele, Paulo, discipulou, pregou, porque o próprio Cristo não deixou ele sair, porque senão ele ia embora. Querido, às vezes muita tribulação da gente faz isso. Eu mesmo às vezes estou em Alcântara, digo: Deus, não tem dinheiro para nada, eu estou tentando fazer esse trabalho aqui, Deus, cadê o dinheiro por cento de recuperação? Eu vou me embora, vou largar isso de mão. Aí eu estou evangelizando para cá e para ali, é tanta coisa para fazer, e ao mesmo tempo trabalhando com as mãos, fazendo enxerto de planta, fazendo tanta coisa, capinando, molhando, e evangelizando. E meu Deus, aquilo parece que não tem ninguém me ouvindo, Deus. E sempre Deus diz: te acalma, te sossega, fica aí, te espera, eu tenho gente aí que tu ainda vai ganhar para mim, pessoas ainda vão se entregar para mim. Então a gente espera, e assim, irmão, que faz a gente não parar em certas lutas, é quando Deus faz conosco, como faz com Paulo. Então graças a Deus que Deus fala comigo também, quer falar contigo, porque Ele não quer que a obra pare. Amém? Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.